setor de eletromédicos, não em ecodesign em si, mas a gente fez um projeto junto com o Sebrae em Ribeirão Preto, com empresas desse setor. E, de forma geral, o que a gente percebe é que existe um preconceito, de forma geral, na sociedade, que a consideração das questões ambientais sempre vão implicar em grandes custos. Por que a gente tem esse preconceito? Porque no começo era assim mesmo. Quando a gente começou as primeiras legislações ambientais em que a gente tinha que tratar o nosso resíduo no que a gente chama de fim de tubo, então era realmente caro, a gente tinha que investir em tecnologias para tratamento e etc. Só que essa abordagem de gestão ambiental evoluiu e hoje, quando a gente fala de ecodesign, vai ter um custo de investimento inicial? Pode ser que sim. Mas ele não é tão grande e os benefícios a gente consegue com pequenas ações. Uma coisa super importante do modelo de maturidade que a gente desenvolveu lá na USP, etc., é que ele considera, então, diferentes níveis de complexidade, tanto de alteração do produto, quanto de ferramentas que você pode utilizar e etc. Uma coisa que eu acho que não ficou muito clara foi a associação entre o ecodesign e o ACV, que foi a palestra da Cássia. O ACV tem várias aplicações, e uma delas é servir como ferramenta do ecodesign. Só que o ACV completo, aquele full, ele é caro, ele é demorado e etc. Mas sentindo a necessidade, então, de avaliar impacto ambiental quando você está começando a desenvolver um produto, existem vários outros métodos ou ferramentas que podem auxiliar nesse pensamento de ciclo de vida e na consideração das questões ambientais durante esse processo. Ferramentas que, inclusive, você não precisa comprar, são planilhas e etc., que já existem. E hoje, como o setor de eletroeletrônicos é muito avançado na área, existem várias ferramentas dessas que a gente consegue aplicar com facilidade numa pequena empresa e que consegue gerar resultados significativos. Então, eu acho que a gente... esse modelo de maturidade, a gente aprendeu que realmente é um prazo evolutivo. Inclusive, as grandes empresas não conseguem começar grande, porque elas também não têm conhecimento, não conhecem as ferramentas e etc. Mas eu acho que é perfeitamente possível para micro e pequenas empresas também. Olá. Só um momento, o Marco quer completar esse assunto. Apesar de não fazer parte da mesa, esse é um dos temas centrais de toda a concepção do projeto. O Atos, da KTK, é um dos parceiros de primeira hora, né? Uma das empresas que aderiram desde o início. E aí tem dois aspectos que eu quero ressaltar, além disso que foi colocado, muito bem colocado. Primeiro, uma mistificação, como foi falado pela Daniela, e, segundo, um processo de amadurecimento de mercado, como foi citado pelo Rocha em relação à ISO 9001. Mas uma vamos dizer assim, das metas do projeto piloto é exatamente servir como um efeito exemplo, para a gente desmistificar, mas também, quer dizer, existe mistificação, mas existe uma parte que é real, que é objetivo, que existe uma dificuldade. Então, digamos assim, vamos imaginar que hoje uma empresa de pequeno porte queira ela sair sozinha, atendendo todos esses requisitos da ROS e da UI. Por exemplo, questão de reciclagem, a gestão de resíduos eletroeletrônicos, por exemplo. Então, ela vai ter uma série de dificuldades, inclusive, talvez, principalmente, de competência. Então, o que acontece? As tecnologias, as metodologias, geralmente, quando são desenvolvidas, são pensadas para empresas de grande porte ou de médio porte. Então, uma preocupação que nós sempre tivemos aqui, sendo um centro de P&D, é de adequar essas metodologias para a realidade das pequenas e microempresas, que são a grande maioria, que formam, né, o conjunto que contém a maior parte das empresas de qualquer país. Então, dentro do nosso projeto, a gente quer, número 1, adequar essas metodologias, mostrando, então, a sua viabilidade. Eu falei muito rapidamente na minha apresentação, pelo pouco tempo,
mas nós estamos integrando uma série de ferramentas e de metodologias de diferentes áreas, né, de uma forma que não é muito trivial. Dificilmente uma empresa de pequeno e médio porte conseguiria fazer isso sozinha. Tá? Segundo lugar, criando, então, como foi dito, uma infraestrutura no país, infraestrutura não só física, mas infraestrutura também de pessoal. Por exemplo, viu, Juliane, quando nós fizemos a primeira rodada de diagnóstico, era um diagnóstico muito extenso que a gente ia nas empresas de empresas piloto, e uma das perguntas qual é o maior problema do seu negócio? Aberta, a pergunta era exatamente essa, fazia essa pergunta. Qual é o maior problema do seu negócio? 2 empresas falaram, falta de pessoal qualificado. Número 1. Então, é aquilo que eu tinha dito anteriormente. Então, a gente trabalha dentro da empresa, mas, por exemplo, ela não tem um pessoal capacitado para atender suas necessidades. Então, os resultados secundários que vão sendo criados ao longo desses meses inclui essa formação, quer dizer, trabalhar o setor como um todo, viabilizando, então, condições para que o país como um todo cresça. Porque também, como foi muito bem frisado aqui pela Cássia, nós temos que entender que a gente está diante de uma realidade em que não existe bom mocismo. A China não brinca em serviço, eles não brincam. Então, nós precisamos trabalhar com competência, inteligência e velocidade, que é outro ponto que ela falou, muito importante. Ser rápido nisso aí, porque o pessoal não vai ficar esperando a nossa adequação. Então, é isso. O nosso projeto pretende viabilizar mesmo, né, em todos os aspectos que isso implica, de fomento, pessoal, tecnologia, serviços tecnológicos. Né, por exemplo, o Atos esteve aqui a semana passada, quando nós lançamos a parte de campo, em que estava, por exemplo, o IPT, que faz os ensaios ROS e que, num primeiro momento, pode até ser proibitivo para uma empresa, uma microempresa, por exemplo, é praticamente proibitivo. Então, o que nós estamos fazendo para viabilizar? Por exemplo, aumentando escala, você, naturalmente, tende a diminuir custos e coisas desse tipo. Na mesma pergunta, tem mais um comentário, só um momentinho. Na mesma pergunta. Eu só queria rapidamente contribuir um pouquinho para essa discussão do custo para as pequenas e microempresas, em função dessa experiência que a gente teve com o setor de papel e celulose. Um dos requisitos que nós tínhamos que cumprir para poder participar do projeto era que a empresa que nós escolhêssemos exportasse o produto para a União Europeia, já que nós estávamos trabalhando com o selo europeu, né? E então nós aí já restringimos para as grandes empresas do setor de papel e celulose. Na realidade, nós temos apenas 2 grandes empresas que exportam, que é a Suzano e a International Paper do Brasil. Então, com relação a essas 2 empresas, nós não teríamos problemas para preencher os requisitos que são exigidos pela rotulagem ambiental internacional. Mas nós podemos ver que, se nós tivéssemos trabalhado com uma pequena empresa, isso seria muito difícil para ela poder obter o selo, porque o selo é caro, né? Então, o que nós fizemos? Por isso que nós estamos trabalhando com a possibilidade de ter um rótulo nacional, que aí nós trabalharíamos com a realidade brasileira, né? Então, nós colocaríamos um preço que seria acessível para as micros e pequenas, que é o foco do nosso ministério, né? E também, pensando em ajudar, está sendo desenvolvido as compras públicas, que aí você, de certa forma, motiva as pequenas e médias empresas, né, comprando essa produção delas, né, para uso do governo, e aí melhorando essa movimentação do mercado de rotulagem, que ainda é praticamente inexistente. A partir do momento que você tem um mercado, principalmente nacional, aí esses custos vão sendo
diminuídos para a empresa, porque se você começa a trabalhar com escala, né? Então, o nosso setor específico seria bastante complicado. É um setor diferente do eletroeletrônico, que tem muitas pequenas e médias também, né? Então, isso é uma diferença marcante, né? Mas existe a possibilidade de se trabalhar com pequenas e médias. Tá? Terminar a minha participação aqui, agradecendo a todos, principalmente da organização, e apostando firmemente, pessoal, nessas iniciativas como essa dos nossos amigos aqui do CTI nesse projeto, que é um projeto interessantíssimo. A Secretaria de Comércio Exterior está muito interessada em poder contribuir, em participar, e estamos aqui com esse espírito de cooperação para poder realmente fazer com que esses programas de rotulagem ou qualquer outro programa que enfatize essa preocupação com o meio ambiente realmente sejam efetivos. Então, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento e a nossa intenção de colaborar efetivamente com vocês. E parabéns mais uma vez. Obrigado a todos. Só queria completar dizendo que o projeto está focado em pequenas e microempresas, como o Marco falou, e a intenção de fazer seminários é exatamente a gente divulgar os conhecimentos. A gente tem um grupo forte aqui dentro, trabalhando na capacitação e o treinamento, divulgação disso é foco do projeto. Uma outra coisa que o Marco comentou rapidamente, nós temos já 4 laboratórios no Brasil preparados para fazer análise, e por sorte e por competência, está cada um no lugar. Temos um Labelo em Porto Alegre, FUCAP em Manaus, INT no Rio de Janeiro e IPT em São Paulo, para fazer as análises. Então, até geograficamente, estão muito bem distribuídos e muito competentes. E também, para dar um suporte a tudo isso, que até o Juliane falou, pô, que bacana, tal, nós temos um grupo forte trabalhando na BNT, a Márcia, uma das representantes, o Rocha, fazendo as normas. Quer dizer, a gente precisa também ter normas para dizer como faz, de uma maneira que o mundo reconheça o nosso trabalho. Então, e sempre com foco muito forte na parte de pequenas e microempresas, que é o que a gente quer colaborar, porque as grandes, eventualmente, elas sozinhas já conseguem suprir os requisitos. Tá? Obrigado, estamos terminando, a gente vai almoçar agora, não sei se o Marco quer dar uma palavra de ordem, e deverá estar de volta aqui no período da tarde. Obrigado.